Fala, meus irmãos, bom dia, a paz do Senhor Jesus. Aí, eu gostei desse efeito aí, ó. Peguei o efeito aí. Glória a Deus, mais um dia. Estamos aqui na live de 5h59. Nath Fabrício, seja bem-vinda. Bom ter você aqui. Débora também está chegando aí, seja bem-vinda, Débora. Eu estava aqui testando os efeitozinhos, dando colezinho. Aí, ó, agora eu peguei esse efeito aí, ó. Aí, ó, top, muito bom. Glória a Deus. Mais um dia aí, graças a Deus. Hoje eu tô na água com limão. Não é água suja não, gente, água com limão. Minha esposa me ensinou a beber água com limão. Deixa eu perguntar a vocês, eu mudei o visual da câmera aqui, vocês estão me ouvindo bem? Tá legal esse posicionamento da câmera? Eu mudei para mudar um pouco a live, me diz o que vocês acharam, tá bom? Se ficou legal aí, se ficou top, tá? Irmãos, eu quero, sem mais delongas, orar com vocês. E já quero entrar na palavra, porque hoje Deus deu uma palavra mais profunda para nós. E a palavra de hoje é: o seu comportamento denuncia o seu futuro. Chegou aí o Chiquinho, meu irmão Chiquinho, a irmã Leila. Glória a Deus, Leila, pela sua vida, que bom que você está aqui. Irmãos, olha que frase forte: o seu comportamento denuncia o seu futuro. A Nath falou que a câmera tá legal, que bom. E essa é a frase que Deus colocou no meu coração hoje para nós ministrarmos nessa manhã de quinta-feira. Isso, estou meio perdido, não é quinta-feira. Então quero orar com você, tá bom? Porque a palavra hoje eu quero deixar o Senhor fluir, vamos ver até qual horário vai, mas deixa eu orar para a gente começar logo, tá bom? Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado por mais um dia na sua presença, meu Senhor. Obrigado por aquilo que só o Senhor poderia fazer e tem feito por nós, Pai. Pai, a sua palavra, ela tem sido o nosso alimento. A sua palavra tem sido o nosso alimento de dia e de noite, Senhor. Como eu senti um prazer hoje de ler a sua Bíblia pela madrugada, Pai. Tinha algum tempo que eu não fazia isso com essa profundidade. Estava sentindo saudade e o Senhor me deu essa graça hoje, que ela possa se multiplicar, Senhor, milhares de vezes. Senhor, no nome de Jesus, no poderoso nome do Teu Filho Jesus, eu te peço, Pai. Pai, que essa live seja ministrada pelo Seu Espírito, Senhor, que o Senhor venha acampar os Seus anjos ao redor da minha casa, do meu lar, do lar de cada um dos meus irmãos, Senhor. Senhor, e que nós possamos hoje ter um acesso à Sua glória diferenciado, Pai. Abra os céus sobre a nossa cabeça, Senhor. Flua com o Teu Espírito, Pai. Toma minha boca nesta live, Espírito Santo, seja o Senhor a ministrar, o Senhor a falar, o Senhor a fazer, Senhor. Faz a tua obra, estabeleça o teu querer, estabeleça os seus desígnios sobre a nossa vida, Senhor. E que a sua palavra, ela entre como flecha, a sua palavra entre como espada aos nossos corações, Pai. Que nós venhamos a discernir, Pai, aquilo que o Senhor quer nos mostrar de bom e de ruim em nós, e através da sua palavra, Senhor, que tenhamos um entendimento extraordinário dos próximos passos que devemos ter, que tenhamos um entendimento celestial, um entendimento profético do céu, Senhor, qual a próxima estação da nossa vida que o Senhor quer nos levar. Nos toma para a honra e glória do seu nome, é o que eu te oro e te agradeço, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Chegou o pessoal aí. Santana, seja bem-vinda, Santana. Fico sempre feliz quando eu vejo Santana aí. Irmã Marlene, estava falando com a irmã Marlene agora, pelo Instagram, mandei um áudio para ela. Que bom que você está aqui, Marlene. Daqui a pouco ela vai pegar o ônibus dela, mas bota o fone aí e fica me ouvindo, em nome de Jesus. Amém? Vamos lá, eu vou ler a palavra. Aqueles que podem estar com a Bíblia, peguem sua Bíblia, abram no livro de 1 Samuel, capítulo 16. Aqueles que não podem estar com a Bíblia, eu vou estar lendo ela aqui para vocês, tá bom? Capítulo 16, versículo 18. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 18.
a palavra do Senhor, ela diz assim: então respondeu um dos jovens e disse: eis que tenho visto um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar e é valente, é animoso, é homem de guerra, sisudo em palavras e de gentil presença, e o Senhor é com ele. Aleluia! Irmãos, esse cenário aqui, para que vocês entendam, aqueles que não conhecem tão profundamente a Bíblia, 1 Samuel, capítulo 16, é o capítulo onde Davi é ungido para ser rei de Israel. Ele ainda é um jovem, entre 15 e 17 anos. Ele é ungido por Samuel entre os seus irmãos para ser rei. E o que eu quero falar aqui com vocês, com o tema da live que o Senhor propôs hoje para nós. O seu comportamento, ele denuncia o seu futuro. E aí eu quero me ater inicialmente a esse texto de 1 Samuel 16, 18. Porque aqui, Saul ele se encontra endemoniado. Naquele período, hoje, nós lemos Joel ontem, né? O derramamento do Espírito aconteceu lá em Atos, capítulo 2, Joel profetiza, no seu capítulo 2 também. O derramamento do Espírito hoje, ele faz com que o Espírito Santo possa habitar em todos nós, não em todos, mas aqueles que aceitaram Jesus e que têm o Espírito Santo sobre a sua vida. O Espírito Santo, ele habita em nós. No período do Antigo Testamento, não era assim. Por isso que no Antigo Testamento você vê somente um homem que tinha o poder do Espírito sobre ele, o poder do Espírito Santo sobre ele. E se o Espírito Santo fosse tomar outro homem, ele saía daquele homem e tomava e se apossava de outro homem, né? E aí ele dava o dom dele mediante ao propósito da missão a qual aquele homem era levantado, né? Então Sansão tinha força, Salomão tinha sabedoria, e Davi, Everton, o que Davi tinha? Davi tinha governo, Davi tinha uma unção de governo. Então Davi, a área que Davi colocava a mão para fazer as coisas, ele assumia ponta, assumia liderança, porque ele tinha uma unção de governo, tá bom? Então, irmãos, e aqui o que acontece? Saul está com um espírito mau da parte do Senhor, e decidem os homens que estão perto dele ali, decide chamar alguém que toque harpa, toque algum tipo de canção para tirar aquele espírito mau. E isso era um talento que naquele período era escasso, tá? Então, um dos moços de Saul, ele diz, o texto que nós lemos: eis que tenho visto um filho de Jessé. Jessé é pai de Davi. Ele tinha 8 filhos contando com Davi. Davi era o mais novo, o mais moço, como nós vemos aqui em cima, quando ele é ungido rei. E aparentemente Davi, ele era um homem meio rejeitado pelo seu pai e pelos seus irmãos. Porque Davi, ele, como a gente vê aqui, ele no período em que Samuel chegou ali para ungir, ele não foi apresentado como filho imediatamente. Ele foi lembrado depois, quando Samuel percebeu que nenhum daqueles era o rei que Deus tinha escolhido para si. Então a gente percebe que a dinâmica do céu ela é diferente. Deus olha para aquele que ninguém está olhando, aquele que está rejeitado, aquele que as pessoas estão querendo deixar de lado. É esse que Deus olha com carinho. E Deus, ele diz aqui no versículo 7 para Samuel: não atentes para a sua aparência nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos seus olhos, porém o Senhor olha para o coração. E é exatamente por aí que nós vamos entrar, que o seu comportamento denuncia o seu futuro. Está chegando mais gente na live, a Jéssica chegou aí, Anderson08, meu irmão, bom dia, que bom te ter aqui, Jéssica Araújo. Jéssica estava ontem na live com a pastora, está hoje aí, glória a Deus, Jéssica, pela sua vida. Diego Lobo está aí também, glória a Deus pela vida de vocês, tá, meus irmãos? Irmãos, qual o comportamento que vai denunciar o seu futuro? Vamos fazer uma aplicação dessa frase de efeito que o Senhor colocou no meu coração hoje. Irmãos, se eu estou acordando todo dia, eu não vou falar 5h59 não, tá? Que vai parecer pretencioso, mas se eu acordo todo dia 4 horas da manhã para orar,
Vamos falar de coisas espirituais, tá? Depois vai entrar nas naturais. Se eu acordo 4 horas para orar, eu tenho um propósito definido. Eu não acordo 4 horas para orar porque eu me sinto confortável com isso, porque de fato não é confortável acordar 4 horas da manhã. É um horário que as coisas estão mais em silêncio, o horário é mais tranquilo, a gente tem um acesso melhor ao Deus. Mas você tem um objetivo, uma meta. E por isso você acorda esse horário para orar. E é exatamente esse tipo de comportamento que vai denunciar aquilo que você vai viver no futuro. Irmãos, se você acorda mais cedo, chega mais cedo no seu trabalho, sai mais tarde, para produzir mais, não para fazer fofoca dos outros, tá? Não para falar da vida do chefe, para produzir mais, esse comportamento denuncia o seu futuro. Se você, na sua área profissional, você estuda mais, você faz uma faculdade, um mestrado, um pós-doutorado, estou dando exemplo, eu estou ingressando na área digital, então se eu sou um cara que eu me dedico mais, eu me esforço mais dentro daquilo que foi proposto para que eu alcançasse um objetivo, esse tipo de comportamento denuncia o meu futuro. Irmãos, é um princípio do reino espiritual e esse princípio se chama semeadura. Aquilo que eu semeio, eu vou colher. Esse é o primeiro princípio. Qual o segundo princípio? O segundo princípio é da intensidade. Quanto mais eu semeio, se eu semear muito, o que vai acontecer? Quando começar a dar fruto, vai dar muito fruto. E se eu semear pouco, vai dar pouco fruto. Então, olha quantas características positivas esse jovem extraiu olhando para Davi. A gente já passou essa semana por esse texto. Ele somente olhando para Davi, ele extraiu muitas características positivas de Davi. Mas eu quero falar de um comportamento específico que denuncia o seu futuro. Porque quando o seu futuro ele começar a ser apontado por Deus, quando o Senhor começar a mostrar o que Ele quer de você, o que Ele tem para você, vão começar a surgir sinais. Sinais que nem sempre são tão positivos, porque em meio a problemas, isso também pode ser um sinal de Deus. Sinais de Deus não é somente resolução de problema, uma vida fácil, uma vida tranquila. Pelo contrário, um sinal de Deus para a sua vida pode ser um problema que Ele coloca na sua vida para você resolver ou para você suportar até ele passar, para que de fato você esteja aprovado para viver aquilo que Deus tem para a sua vida. Meu Deus, hoje eu sabia que essa live estava diferente. Irmãos, Deus, quando quer te promover, Ele arruma um problema para você. E Davi aqui, ele estava nessa condição. Davi tinha acabado de ser ungido rei. E aí Deus decidiu dar o primeiro passo para Davi. A primeira coisa que o Senhor decidiu fazer depois de ungir Davi rei foi abrir uma porta de acesso para Davi. Que porta é essa, Everton? Colocou Davi dentro da casa de Saul. Colocou Davi dentro da casa de Saul. Glória a Deus, é forte, é forte. A Débora botou, é verdade, meu irmão. Qual é, Valério? Paz, meu irmão, tamo junto. Então, irmãos, como que Deus colocou Davi dentro da casa de Saul? O talento de Davi. Olha a primeira coisa que Deus usou para colocar Davi no lugar do propósito: talento. Então, irmãos, eu já quero deixar já o primeiro insight para você aí. Se você estiver anotando, anota isso. Cara, isso é importante. Irmãos, eu tenho vivido coisas extraordinárias. Eu estou falando sério. Vocês não estão entendendo. E daqui a um tempo vocês vão entender, porque vocês vão me ver vivendo coisas. E por que eu vou viver? Porque eu tenho um comportamento. E eu entendo como Deus quer me conduzir a um lugar. E se eu tenho um comportamento adequado com o lugar que eu quero chegar,
O resto é com o Senhor. Porque onde eu quero chegar? Everton, onde você quer chegar de fato? Eu quero chegar onde Deus quer que eu chegue. Aonde o Senhor me colocar. Eu quero estar aonde Deus me colocar. Então, se eu quero estar onde Deus me colocar, eu preciso me posicionar de maneira adequada para viver aquilo que Ele falou que eu vou viver. Eu preciso crer que Deus vai fazer aquilo que Ele disse que vai fazer na minha vida. Então, irmãos, Davi tinha sido ungido rei e ele não sabia como isso ia se dar. Essa é a verdade. Pô, o cara chegou na minha casa, o profeta, o principal não, porque a Bíblia não fala de outro. Eu diria, o único profeta que existe em Israel, na nação de Israel, chega na sua casa, pega um chifre de azeite cheio de óleo, derrama na sua cabeça e diz: você vai virar rei. E a partir daí, o que você faz? Você começa a arrumar uma coroa? Não. Você continua fazendo o que você está fazendo. Porque Deus vai te colocar nesse lugar. Cara, se Deus falou que vai te levar, Ele vai te levar. Cara, Ele tem me levado a lugares e eu consigo já enxergar com meus olhos espirituais e com a minha fé aquilo que Ele me prometeu no futuro distante. Mas eu já consigo ver, porque é grande. Irmãos, então eu quero hoje trabalhar as habilidades que vão fortalecer a sua fé. Então, Everton, Deus falou o que para você? Eu vou dar um exemplo de mim, tá bom? Deus falou que eu seria um pregador da sua palavra. Irmãos, se eu for ser pregador, eu tenho que ler a Bíblia. E o que eu comecei a fazer desde o dia que Deus falou que eu era pregador? Na verdade, antes, né? Porque eu já li a Bíblia antes. Quando Ele falou que eu seria um pregador, eu comecei a ler a Bíblia. Como, Everton? De qualquer maneira, não. De forma intensa, de forma diligente, todo dia. Até o ponto dele falar: agora tu vai ler a Bíblia toda manhã no Instagram. E eu estou aqui lendo a Bíblia todos os dias. E se isso pode se dizer, talvez isso seja uma habilidade específica. Eu, particularmente, conheço todos os livros da Bíblia. Eu conheço todos os livros da Bíblia. Eu não digo conheço o conteúdo. Eu sei todos os livros da Bíblia onde estão. Então, se você falar aqui agora um livro da Bíblia para mim, eu não vou ficar aqui 5 minutos procurando. Eu já sei mais ou menos onde está, eu vou abrir. Ah, Everton, profeta maior, profeta menor, Êxodo, Gênesis, Número, Tessalonicenses, Abacuque, Ruth, Esther, Apocalipse. Eu sei onde está na Bíblia. Por que eu sei onde estão as coisas escritas na Bíblia? Porque eu sou pregador. E o pregador precisa conhecer as escrituras. Qual é a arma do pregador? A arma do pregador é a palavra de Deus. Ah, eu gostei dessa câmera assim, cara. Ficou bom, né? Diz aí, o que vocês acharam dessa câmera? Ficou bom? Cara, eu gostei disso aqui, ó. Aí, maneiro. Vamos lá, voltando. Então, irmãos, a minha arma como pregador do Evangelho é a palavra de Deus. Então, eu preciso ter habilidade na palavra de Deus. Quando eu tenho habilidade, é a primeira maneira que Deus enxerga para me promover, através da minha habilidade. E Ele fez isso com Davi. Eu estou aqui com a folhinha aqui, que hoje eu botei uma colinha. Então, após a unção de Deus, Davi foi promovido pelo seu talento. Irmãos, qual é o seu talento? Baseado nas escrituras sagradas, eu posso te dizer que Deus vai começar aquilo que Ele quer fazer na sua vida através do seu talento. Eu não sei se o seu talento é fazer cabelo, fazer unha, ser cabeleireiro, se você corta cabelo, se você é militar, se você é músico. Eu estou falando de algumas profissões que eu sei que tem aqui na live. Se você eu não sei se você é uma dona de casa, se você fica varrendo e limpando. Se isso para você é algo sério, você ama fazer isso, considere isso como um talento. Deus vai te colocar em lugares estratégicos através desse talento. Glória a Deus. Aleluia. Creia, irmãos. Através desse talento, Deus vai te colocar em lugares estratégicos. Amém? Então, Davi seguiu. E Davi, quando seguiu, ele se deparou com o segundo tópico que Deus decidiu mostrar para todos da vida de Davi. E que segundo tópico é esse? Everton, a fé de Davi. Irmãos, Davi ele já está dentro da casa de Saul. Davi está tocando harpa para Saul. E
Israel ele se coloca numa guerra. E os filisteus se colocam lá em frente de guerra, Israel desce para a guerra. E eles estão posicionados lá no Vale de Socó, um no morro, outro no outro vale, né, onde a peleja acontecia. Nesse momento, Davi, sabe onde ele está? Lá com Jessé cuidando das ovelhas de Davi, de Jessé, seu pai. Porque Davi, ele por mais que tenha sido promovido a músico do rei, ele foi promovido a músico do rei, ele não largou a função anterior dele. Ele continuou pastoreando as ovelhas. Então entenda, nessa primeira etapa, nessa primeira fase, você ainda vai ter que dividir as suas funções. Você ainda vai continuar o seu trabalho antigo e começar a experimentar o seu trabalho novo, através do seu talento, do talento que Deus te deu. Amém? E aí, no meio dessa peleja, Golias se levanta, um gigante de Gate, 40 dias, ele gritando se havia um homem em Israel para enfrentá-lo. Davi está lá cuidando das ovelhas, tem nada a ver com essa história. O pai de Davi chama ele e fala: meu filho, quero saber como é que estão seus irmãos. Vai lá, leva essa farinha para eles aqui, esses cereais, leva queijo para o capitão lá, que era o Abner, e me diz lá, traz lá um penhor deles para eu saber que eles estão bem, tá? Mas eu quero que você vá lá na guerra. E Davi foi lá na guerra. Quando Davi me chega lá, a Bíblia diz que era o 40º dia e os homens estavam com medo. Olha isso, irmão. Os homens que eram para ser de guerra, Saul, que era o homem mais alto de Israel, a Bíblia diz que do ombro para cima ele sobressaía no meio do povo. Inclusive era bonitão, cara, porque a Bíblia diz que do ombro para cima ele era formoso, era bonito, chamava atenção. Esse é o cuidado que a gente tem com aquilo, é o cuidado que nós precisamos ter com aquilo que chama a atenção dos nossos olhos. Olha o que o Senhor disse para Samuel: o homem vê o que está diante dos seus olhos, mas eu, Deus soberano, absoluto sobre a face da terra, o alfa e o ômega, o princípio e o fim, eu sondo o coração. Meu irmão, pode fazer o que quiser, pode falar o que quiser. Entra para o seu quarto, fecha a tua porta e ora, porque o teu pai que te vê em secreto te recompensa publicamente. Não tem a ver com quanto eu faço na frente de todo mundo, tem a ver com a minha vida no secreto, aquilo que de fato está no meu coração. Deus está me sondando nesse momento para saber se as minhas intenções são retas, são puras diante dele, se eu suporto uma calúnia, se eu suporto uma difamação, se eu suporto alguém falando contra o meu chamado, contra aquilo que eu vou ser, e se eu quero ferir, matar essa pessoa, ou se eu me submeto à palavra de Deus, que diz que o justo não se justifica. E quem o justifica é Deus. Deus justifica o justo. Ele abate o soberbo, mas dá graça aos humildes. Aleluia. Glória a Deus. Eu sabia que essa live ia ser poderosa hoje. Estou sentindo graça de Deus aqui. Glória a Deus, meus irmãos. Então, o pau está quebrando, vamos falar assim, o pau está quebrando lá em Israel. O gigante está 40 dias falando. Davi chega na frente de guerra. Irmão, era um garoto. Ele tinha, nesse período, ele já está um pouco mais velho. Ele foi ali ungido entre 15 a 17 anos, a gente não tem uma precisão da idade, mas então ele ficou assim, perto de Saul, 2 anos mais ou menos. E nesse período aqui, ele está entre 17, 18, 19 anos mais ou menos. Então quando ele chega lá, que ele vê isso, olha a reação de Davi. Ele volta e ouve o gigante falando se tinha homem em Israel. Olha o que Davi fala, capítulo 17, versículo 26. Quem é, pois, este incircunciso filisteu que afronta os exércitos do Deus vivo? Irmão, olha o que ele diz. Afronta os exércitos do Deus vivo. Ali só tinha um exército de Israel, não tinham vários exércitos. Irmãos, Davi ele tinha uma visão espiritual extraordinária. Ele entendeu que aquele cara não estava afrontando Israel, ele estava afrontando o céu, os exércitos do céu. Davi conhecia as escrituras, porque se você ler lá em Gênesis, no capítulo 1 de Gênesis, a Bíblia diz que Deus fez os exércitos, ou seja, são os exércitos celestiais.
Então, irmãos, Davi, quando ele se depara com Saul gritando, e ele olha e fala, quem é esse incircunciso? O que era incircuncisão? Para alguns talvez não saibam, incircuncisão era o sinal da aliança que Deus fez com Abraão. Deus fez uma aliança com Abraão, que era incircuncisão, que era cortar a pele do prepúcio, tá? Para quem não sabe, depois procura no YouTube, cortar a pele, no YouTube não, no Google, cortar a pele do prepúcio. E aí ele fala, quem é esse incircunciso? Ou seja, Golias não tem aliança com Deus, eu tenho. Olha a visão, você, irmão, crente, servo de Deus, você precisa saber quem você é no Senhor. Você precisa ter a convicção do seu chamado, de quem Deus te chamou para ser. A gente não pode ir para frente de guerra, para frente de batalha, sem crer que Deus é conosco. Imagina um combatente na frente de batalha com dúvida se o seu fuzil está bem alimentado, se o seu fuzil vai atirar ou não vai atirar. Irmão, quem é o nosso fuzil hoje? Nosso fuzil é o Senhor, meu irmão. Nosso fuzil é o Senhor, nosso fuzil é a palavra. E a gente precisa ter consciência de que ele vai funcionar na hora que a gente puxar o gatilho, abrir a boca. A hora que a gente abrir a boca para profetizar, para liberar uma palavra de autoridade, a gente tem que ter consciência, ter convicção de que Deus é conosco, que vai acontecer. Por que vai acontecer? Porque Deus falou que vai acontecer, então vai acontecer. Se ele falou que você tem autoridade, então você tem autoridade. Bota a mão e profetiza. Ora pela sua casa, ora pelos seus filhos. Você libera a palavra no mundo espiritual. Aqui na minha casa, Satanás, você não entra. Eu te repreendo na autoridade do nome de Jesus. Se tem demônio escondido aqui, bate em retirada agora. Porque a minha casa é do Senhor. A minha família é de Deus. E eu submeto, como eu, por exemplo, eu faço isso como sacerdote da minha casa. Eu submeto o governo da minha casa ao Senhor Jesus. Então não tem demônio, não tem principado, não tem potestade, não tem nada, meu irmão. Meu irmão, é Jesus, meu irmão. O sangue derramado na cruz do Calvário, aleluia. Oh, vocês estão entendendo isso? Vocês estão entendendo esse nível de entendimento espiritual? O que eu estou falando para vocês aqui não é da terra. Na terra não tem essa autoridade. Na terra tem poder. Poder. O homem te dá poder. Autoridade, irmão, é do céu. Autoridade vem do céu. Everton, me prova na Bíblia. Provo. No Egito, Faraó era o cara, não era? E a autoridade estava na mão de quem? José. Na Babilônia, Nabucodonosor não era o cara? A autoridade estava na mão de quem? Daniel. Irmão, autoridade é diferente de poder. Poder tu manda, desmanda, faz e acontece. A autoridade, a hora que o pau quebra e precisa, vão vir em você. Você é a autoridade. O cara pode ser grandão lá na empresa. O cara vai precisar de alguém para resolver o problema que ele sabe que resolve. É você que ele vai te chamar. Você que tem autoridade, porque Deus te deu. Deus te deu através do trabalho das suas mãos, da obra das suas mãos. Você tem autoridade no ambiente porque você governa. E por que você governa? Porque você se submete à palavra de Deus. Então Davi, irmãos, ele tinha essa autoridade e ele fala, quem é esse circunciso para afrontar o exército de Deus vivo? E aí quando Davi libera essa palavra, meu irmão, ele já cai para cima. E aí o que acontece? Quando você começa a manifestar autoridade, meu irmão, primeiro ponto de quem manifesta autoridade, inveja. Pode anotar aí, anota aí. Se quiser escrever, você me ajuda, porque eu fico pegando aqui o link, porque eu nem olho para cá. Primeiro ponto de quem manifesta autoridade. Só escreve assim, ó, inveja. Você vai começar a ser invejado. E aí eu vou para a Bíblia aqui para te mostrar. Olha o que acontece. Versículo 28. E ouvindo Eliabe, é o irmão mais velho de Davi, seu irmão mais velho falar àqueles homens, acendeu a ira de Eliabe contra Davi e disse, por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheça a tua presunção e maldade. Olha o que ele está dizendo aqui. Ele está falando já... Porque Eliabe viu Davi sendo ungido rei. Então o que Eliabe jogou o verde para Davi aqui? Davi, eu sei que tu está querendo tomar o lugar de Saul. Olha isso, irmão.
O Davi não pediu para ser rei, irmão. E aí a inveja pula, irmão. Tu não pediu para estar na posição que você está. E aí Deus te coloca lá. Cara, vão te invejar. Tem gente que quer o trabalho que você tem. Tem gente que quer o emprego que você tem. Tem gente que quer o talento que Deus te deu. A gente tem aqui o Diego. Cara, eu vi esse dia uma live dele, ele tocando guitarra. Nem sei como é que faz aquilo com os dedos com aquela velocidade, irmão. Irmão, é talento de Deus. Vai ter gente que vai olhar e vai invejar o talento que Deus te deu. Olha isso, irmãos. Aí ele diz assim, ó. Aí, então disse Davi, como é que você vai resolver esse problema? Que fiz eu agora? Porventura não há razão para isto? Para isto? E desviou-se dele para outro. Irmão, desvia e segue, irmão. E conversinha fiada, tá com inveja. Desvia e segue o seu caminho, porque Deus ele vai ser com você. Deixa eu acelerar aqui, que a gente já está com meia hora de live, senão a gente fica muito longa essa live. Então, irmãos, qual é o segundo tópico? O primeiro tópico que Deus, depois de separar para algo, qual o comportamento que você vai ter, um talento que ele vai usar. Então, o primeiro tópico, Deus vai usar o seu talento, amém? Primeiro tópico, Deus vai usar o seu talento. Segundo tópico, que Deus vai usar para colocar você onde Ele quer. Porque o seu posicionamento, a sua maneira de ser, vai denunciar o seu futuro, aquilo que você vai viver. A sua fé. A sua fé vai denunciar o que você vai viver no futuro. Se a sua fé ela é firme no Senhor, ainda que seja como um grão de mostarda. Um grão de mostarda é pequenininho, mas a árvore quando cresce, ó, árvore grandona, muitos frutos. Então a sua fé pode começar pequenininha, mas você precisa amadurecer ela e viver uma fé desenvolvida no Senhor. Amém? Então o segundo tópico, Deus vai usar a sua fé. Primeiro ele usa seu talento, depois ele usa a sua fé. Terceiro tópico, a terceira coisa que Deus fez com Davi. Deus ligou a alma de Davi a de Jonas. Irmãos, eu não vou nem entrar na guerra aqui, tá? Em si, porque a gente sabe que Davi venceu Golias. Não é disso que eu quero falar. Eu quero falar exatamente até onde eu parei aqui, que é o ponto da inveja. Primeiro ponto, como eu falei, é o talento. Segundo ponto é a sua fé. Então aqui a gente já viu a fé de Davi, tá? Não vou entrar na história de Golias, não. Eu vou pular. Davi vence Golias, o povo tá feliz, todo mundo festejando, Davi com a cabeça. Eu fico imaginando, irmãos, um garoto de 15 a 17 anos de idade com a cabeça de um cara andando pela cidade. Eu falo isso pra minha esposa às vezes, eu fico viajando na Bíblia, eu falo, meu amor, eu chamo minha esposa de negro, eu falo, pô, nega, tem noção que era um garoto de 15 a 17 anos de idade andando com a cabeça? Imagina, tu tá passando na tua rua e tem um moleque com a cabeça na mão. A cabeça de uma pessoa, de um gigante. Vai ser um cabeção desse tamanho. Cabeção de um gigante andando por aí. Cara, então são coisas assim daquele período, né? Aquela época que eles viviam, isso era até comum. Né? Os homens eram bem sanguinários, né? Nessa época aí, porque era assim que deveria ser. Então, irmãos, o terceiro tópico que Deus, ele te conduz, ele faz com que algo aconteça na sua vida para que esse comportamento que você tenha aponte para algo que você vai viver. Ele liga a alma de alguém à sua alma. Deus, ele gera uma aliança. Meu Deus. E eu quero ler aqui um versículo, capítulo 18. E sucedeu que, acabando de falar Saul, ele pergunta quem era Davi. Saul estava já perturbado. Davi era o pajem dele, vivia andando atrás dele, tocava harpa para ele. Quando Davi ganhou um gigante, ele pergunta, quem é esse garoto? Ele perturbado. Aí ele estava falando isso aqui, né? Quem é esse garoto? Quem é o pai desse garoto? De onde ele veio? Pá. E aí a Bíblia diz assim, ó, capítulo 18. E sucedeu que, acabando ele de falar com Saul, a alma de Jonas se ligou com a alma de Davi. E Jonas o amou como a sua própria alma. Foi Davi que tinha acabado de falar com Saul, porque ele diz, rei, eu sou filho do Jessé, o seu servo, belemita. Lembra lá? O senhor já tinha me perguntado isso. O senhor acho que esqueceu. Aí Davi fala de novo quem é ele. E aí, diz que a alma de Jonas se ligou à alma de Davi. Irmãos, a terceira coisa que Deus faz para te promover, para que o seu comportamento denuncie o seu futuro, é fazer conexões, alianças. Pessoas que Deus vai colocar no seu caminho para abrir porta para vocês. Jonas, ele não só liga a alma dele à alma de Davi. Jonas, ele faz um ato
profético com Davi. Eu vou ler para vocês esse ato profético. E Jonas, versículo 3. E Jonas e Davi fizeram aliança, porque Jonas o amava como a sua própria alma. Irmãos, deixa eu aproveitar e abrir um parênteses aqui. Hoje tem um monte de igreja aí, né? Enfim, cada um segue aquilo que acha melhor para a sua vida. Mas muita gente usa esse texto aqui para dizer que a alma de Jonas se ligou de forma amorosa à alma de Davi. Eu já ouvi o pessoal falando isso, que eles tiveram um caso. Irmãos, deixa eu te mostrar um negócio aqui na Bíblia. Não tem um pecado na Bíblia que fique em oculto. Tudo Deus mostra. Deus mostrou o pecado de Acã, Deus mostrou o pecado de Davi, Deus mostrou o pecado de Saul. Está escrito na Bíblia. Então o que eu quero mostrar para vocês é que essa alma conectada aqui é o amor de amigo. É um amor daquele amigo de sincero, como se fosse um irmão. Porque se fosse algo pecaminoso, certamente o Senhor exporia aqui na Bíblia, tá bom? Então, diz que Jonas se ligou, a alma de Jonas se ligou a Davi, ele amava Davi como a sua própria alma, e Jonas se despojou da capa que trazia sobre si e deu a Davi, como também das suas vestes, e até, olha que a Bíblia diz, até a sua espada, o seu arco e seu cinto. Meu irmão, Jonas tirou tudo que tinha do corpo e deu para Davi. Ali eu entendo um ato profético de Jonas. Que ato profético é esse? Jonas era o príncipe de Israel. Saul era rei. Jonas era o filho mais velho de Saul, que deveria assumir o reinado. E ali ele passa a autoridade dele de príncipe para Davi. Então, irmãos, essa amizade ela foi tão linda essa aliança, que anos depois Davi assume o reinado, a família de Saul morre toda. Ficam poucas pessoas da família de Saul, e uma dessas pessoas é Mefibosete, filho de Jonas, coxo das pernas, que vivia em Lodebar. Lodebar é uma cidade amaldiçoada, é uma cidade de quem não tinha condições de viver, ia para lá. E Davi ele lembra e pergunta assim: tem alguém da casa de Saul para que eu faça benevolência? E um servo dele diz: tem Jonas, eu tenho um filho de Jonas, coxo das pernas, que vive em Lodebar. E Davi traz o filho de Jonas para se assentar na mesa, e ele fala assim: daqui por diante, o filho de Jonas é Mefibosete o nome, você se assentará e comerá na minha mesa. Então, irmãos, olha o que uma aliança faz. Uma aliança, ela traz para sua casa uma bênção futura. Irmãos, isso é muito sério. Se você ama alguém de coração e você faz aliança com essa pessoa, valoriza essa aliança. Valoriza pessoas que Deus trouxe para sua. Não é gente que você escolheu, não, que você não sabe nem escolher. Nosso coração é enganoso. Jeremias capítulo 17, versículo 9 e 10. Enganoso é o coração do homem, perverso mais do que todas as coisas. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, o som de trans, para dar a cada um conforme o fruto das suas ações. Não segue o seu coração. Observa quem Deus traz para a sua vida. E essa pessoa você deve fazer aliança. Porque quando você faz uma aliança diante de Deus, irmãos, essa aliança abre portas para você. E essa é a terceira coisa que Deus traz para a vida daqueles que têm um comportamento que vão denunciar um futuro. A aliança. Irmãos, não se preocupa se você não tem dinheiro para fazer aquilo que você sonha. Não se preocupa se você está muito longe daquilo que você sonha. Eu não sei qual é o seu sonho, se é abrir um comércio, se é passar no concurso, se é ser um grande músico, se é ser um grande pregador. Uma coisa eu posso te garantir, porque eu tenho uma fé estabelecida nas Escrituras Sagradas. Deus abre porta onde não tem porta. Deus abre janela onde não tem janela, meus irmãos. Creia em Deus. Deus é soberano, Ele faz coisas extraordinárias acontecerem. Aqueles que são pequenininhos, são simples, humildes na sua presença, e Deus os levanta de maneira extraordinária.
Ele coloca homens pequenos em lugares altos. Ele coloca homens humildes em lugares de honra. Ele coloca pessoas que não são para que sejam algo diante da presença dele. Por que, pregador? Por que, Everton? Porque Deus está sondando o seu coração nesse momento. Deus está sondando a sua mente nesse momento. Ele quer saber se o seu coração teme a Ele. Ele quer saber se eu estou tendo prazer em ler a Bíblia quando vocês não estavam aqui comigo. É isso que Ele quer saber. Deixa eu ver se ele só está lendo a Bíblia para pregar ou se ele tem prazer na palavra de Deus. Aleluia. Ai. Aleluia. Estou sentindo a presença aqui. Isso é muito bom. Aleluia. Glória. Aleluia. Esquenta aí, irmãos. Esquenta aí que o fogo desceu. Aleluia. É Deus. Busque Ele em espírito e em verdade. Busque o Senhor em espírito e em verdade. Não se importe com o que o homem vai dizer. E ele parece que é meio doido, ele parece que é assim, que é assado. Não me interessa o que estão pensando de mim. Me interessa o que Deus pensa de mim. E diante do poder de Deus, diante da presença de Deus, eu sou reto. Eu sou sincero. Hoje aconteceu algo que tinha um tempo, eu confesso que não acontecia. Eu tenho um jeito de ler a Bíblia, sabe? Eu tenho uma maneira de me mover na palavra. E eu sei a maneira que é. Porque Deus ele tem feito isso comigo e eu gosto dessa maneira. Cara, e hoje eu não dormi. Você acredita? De ontem para hoje eu não dormi. E eu estava com a minha mente com muita informação, muita coisa acontecendo. E, meus irmãos, eu levantei, não sei que horas era 3 horas da manhã mais ou menos, eu já tinha orado, eu e minha esposa decidimos orar um pouco mais cedo, a gente ora de madrugada, mas decidimos orar um pouco mais cedo, porque a gente já foi dormir tarde, eram 2 horas da manhã quando a gente foi dormir. Bati no fone aqui. E aí, eu decidi vir ler a Bíblia. Nossa, irmãos, o céu abriu. O Espírito Santo começou a me conduzir pela palavra, como eu amo isso. E eu ia para um livro, eu ia para outro livro, eu ia para um versículo, eu ia para outro versículo. Irmãos, eu busquei o Senhor não quando eu estava sendo visto, porque o meu interesse por Deus é genuíno, é original. Eu não estou lendo a Bíblia para pregar, eu estou lendo a Bíblia para viver. Eu quero viver o que Deus tem para mim. Eu quero viver as Escrituras Sagradas. E por isso que eu leio a Bíblia. Porque eu leio a Bíblia para viver o que a Escritura diz sobre mim. A Bíblia diz que eu dominarei sobre todas as coisas, então eu vou dominar. A Bíblia diz que eu sou filho amado, então eu sou filho amado. A Bíblia diz que eu fui escolhido antes da fundação do mundo, então eu fui escolhido. A Bíblia diz que Deus me tirou de dentro dele, então Deus me tirou de dentro dele. Aleluia. Dá para entender isso? Senhor. Obrigado, Senhor. Muito obrigado. Muito obrigado. Aleluia. Irmãos, deixa eu recapitular para a gente encerrar e eu orar com vocês. O seu comportamento denuncia o seu futuro. O seu comportamento denuncia o seu futuro. São 6h42 da manhã, nós abrimos essa live 5h59 da manhã. Esse comportamento de você estar nessa live 5h59 da manhã vai denunciar o que você vai viver no seu futuro. Aquele sonho, desengaveta ele. Tira da gaveta. Tira da gaveta. Escuta o que eu estou te falando. Eu estou debaixo da presença de Deus e eu tenho temor da presença de Deus. Desengaveta o seu sonho, age pela sua fé, ele vai acontecer. Desengaveta, tira, coloca ele na presença de Deus, apresenta ele para Deus. Sei, você gosta de ir no monte? Vai no monte. Você gosta de ir na sua igreja? Vai na sua igreja. Você está em casa? Faz em casa. Eu te aconselho na igreja. Faz um ato, faz igual Ana. Ana cansou de pedir para Eucana entregar sacrifício. Sabe o que ela fez? Eu vou. Eu não posso entrar não, né? Amém, eu vou ficar por lá de fora. Mas Ana pegou, ela nem escreveu, ela pediu de boca, ela entregou e falou assim, olha isso aqui. Já tem 10 anos que essa mulher tem 10 filhos e ela me perturba
eu quero ter um filho, mas vou fazer o seguinte com o senhor. Eu amo mais o senhor do que meu filho, que o senhor vai me dar. Porque eu não amo mais a benção do que o abençoador. Eu amo mais o abençoador, que é o senhor. Então, se o senhor me dá um filho, eu devolvo para o senhor. Quem tem coragem aí? Quem tem coragem de entregar para Deus aí, no papel, esse sonho e falar, Senhor, se esse sonho acontecer, eu vou fazer isso. E não é barganha não, irmão. Sabe por que não é barganha? Porque o seu braço não te levaria nesse lugar. A sua força, ela não te levaria nesse lugar. Ana, sozinha, ela não teria um filho. É Deus querendo te mover para extrair de você o que tem de melhor. Deus quer te mover, Deus está te pressionando para você agir por fé e glorificar o nome dele na sua vida. Porque hoje, como você me vê, daqui um dia vai ser você, liberando a palavra de Deus e falando, Deus fez na minha vida, porque eu agi por fé e ele é poderoso para fazer. Amém? Irmãos, muito obrigado. Que live poderosa, glória a Deus. Deixa eu orar para encerrar, 45 minutos de live já. Eu quero orar para encerrar essa live com vocês. E eu glorifico pela vida de cada um de vocês. Eu quero orar, porque o seu comportamento denuncia o seu futuro. Então eu vou orar por esse projeto aí, junto com você, tá? Eu vou orar aqui, você diz amém daí, tá? Você diz amém, porque amém significa assim seja. E a Bíblia diz que a oração do justo pode muito seus efeitos. A palavra de Deus diz que um irmão orando com outro irmão, que liga na terra, liga no céu. Então vamos ligar as nossas orações agora. Eu vou orar daqui e você concentra naquilo que você quer e você diz amém com a sua boca, daí de onde você está. Tá bom? Senhor, em nome de Jesus, no poderoso nome do seu Filho Jesus, eu te agradeço, meu Pai, por essa live extraordinária, por esse tempo tão precioso. Por algum motivo eu sabia que hoje a live ia ser um fluir da tua presença, Pai. Que eu já estava imerso nisso, Pai. Muito obrigado, Senhor. Senhor, eu quero te pedir, eu quero te apresentar hoje, Pai, as mentes e os corações aqui, Senhor. Sonda, Pai, as mentes e os corações. Pai, essas mentes têm projetos, esses corações têm sonhos e desejos, Senhor. Senhor, tira eles do papel, Pai, e concretiza-os, Pai, para a honra e para a glória do seu nome, Senhor. Senhor, o sonho, Pai, que essa irmã agora está colocando diante do Senhor. Pai, aquilo que está olhando, a mente dela agora está pensando, Pai. Pai, o demônio não pode ver o que está dentro da nossa mente, mas o Senhor vê. Ele não pode ver o nosso coração, mas o Senhor vê. Ele não pode ver o nosso futuro, mas o Senhor pode. Então, meu Senhor, eu te peço no nome de Jesus, pelo sangue derramado na cruz do Calvário, sonda a mente e o coração, Pai. Pai, extrai, Pai, dos meus irmãos o comportamento adequado para viver o sonho que o Senhor tem separado para ele desde os céus, desde a eternidade, Senhor. Senhor, eles têm sonhos no coração, eles têm desejos, anseios no coração dele, que o Senhor quer atender. Pai, então, em nome de Jesus, instrui o meu irmão na sua palavra a ter um comportamento adequado e que o comportamento dele possa denunciar o sonho, o futuro, para que portas se abram, para que acessos sejam dados, para que alianças sejam feitas, Senhor, e a sua presença seja glorificada, o seu nome seja engrandecido e glorificado na vida do meu irmão. É o que eu te oro, eu te agradeço, em nome de Jesus. Se você crê nessa oração, diga o seu amém daí de onde você está. Irmão, curte essa live, compartilha ela. Depois, quando eu encerrar ela subir para o meu feed, em nome de Jesus, comenta ela para que essa palavra chegue em mais pessoas. Irmãos, coloque essa live no seu feed, compartilha essa live. Se você entendeu que é de Deus, que o Senhor de fato ele tem feito algo, como eu tenho entendido isso, sabe? A gente está aqui em sinceridade de coração, a gente é pequenininho, sabe? Então a gente está aqui fazendo aquilo que tem no nosso coração. Compartilha para a gente crescer. Você quer crescer? Quero. Nós vamos alcançar mais pessoas. Eu quero que você queira crescer também. Sua empresa tem que dar profissão para mais profissionais, tem que abrir emprego para mais profissionais. O seu negócio tem que crescer, a sua família tem que crescer, a sua mente tem que expandir.
Porque se você está sendo direcionado por Deus, quando você cresce, o nome de Deus é glorificado. Então eu quero que você assuma esse papel, assuma esse posicionamento em Deus, porque é Ele que faz. Você só se posiciona na palavra. Amém, meus irmãos? Então curte, comenta, compartilha no seu stories essa live e eu vou repostar no meu e vamos juntos nessa caminhada em nome de Jesus. Muito obrigado, meus irmãos, e amanhã tem mais 5h59. Eu aguardo você lá. Tamo junto. Ó, lembrando, me segue lá no YouTube, hein? Everton Francisco Oficial. Me segue lá no YouTube que vai ajudar. Melu, tamo junto, irmão. Débora, Jéssica, entrou aí também no finalzinho, suspirando doce. Entrou nem no final, entrou acho que no meio, mas glória a Deus, irmã, pela sua vida. Pereira, Ricardo entrou aí também, glória a Deus pela sua vida. Irmãos, Alice Queiroz, Marlene já estava com a gente aí, Cristiano Barros, Gustavo Nunes, Santana, todo mundo que está com a gente, Vitor Leal, Coé, irmão, paz, que bom te ver aqui, Ieda Cordeiro, minha tia, Valério, meu irmão, meu canga, Leila, irmã Leila, Rafael, todo mundo aí, muito obrigado, Nath, muito obrigado pela vida de cada um de vocês, até amanhã, 5h59, tamo junto.